Seja muito bem-vindo. Você está no canal Reflexões. Aqui, não. Você não encontrará respostas fáceis. Encontrará verdades que exigem silêncio, coragem e consciência. Se você veio em busca de entretenimento, este não é o lugar. Mas se veio em busca de entendimento e crescer em sabedoria, fica até o final. No vídeo de hoje, nem todo anjo caído virou demônio. Talvez você nunca tenha ouvido isso, porque quase ninguém tem coragem de falar. A Torá revela isso. Pare tudo por alguns segundos, porque talvez você tenha passado a vida inteira acreditando em algo que a Torá nunca afirmou claramente. Nem todo anjo que caiu virou demônio. E o que a Torá revela sobre isso é mais profundo e mais assustador do que muitos imaginam. A maioria das pessoas pensam que a queda angelical foi um evento único, simples e definitivo. Mas a Torá mostra um cenário muito mais complexo, organizado e judicial. Em Bereshit, Gênesis 6, do 1 ao 4, está escrito: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres. Havia naqueles dias gigantes na terra. A Torá não chama todos esses seres de demônios, ela os apresenta como Bnei Ra Elohim, filhos de Deus, uma classe celestial que transgrediu limites estabelecidos. Agora preste muita atenção nisso. A Torá não diz que todos receberam o mesmo juízo. Avançando nas Escrituras, em Devarim, Deuteronômio 32, 8, lemos: Quando o Altíssimo distribuía as nações, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Isso revela algo que quase ninguém ensina. Alguns seres celestiais continuaram operando sob autoridade limitada, mesmo após rebeliões. A queda não foi apenas moral, mas foi posicional. Agora observe o contraste em Terrilim, Salmos 82, 1 ao 7, está escrito: Deus está na congregação dos poderosos. Eu disse, vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como homens. Aqui vemos entidades espirituais julgadas, mas não imediatamente destruídas. Elas são destituídas de autoridade, não aniquiladas no mesmo instante. Isso nos leva a uma verdade perturbadora. Primeira, existem anjos caídos que não atuam como demônios. Segunda, existem seres espirituais condenados, porém retidos. Terceira, existem outros aprisionados aguardando o juízo final. Em Bereshit, Gênesis 3, a serpente já está amaldiçoada, mas ainda ativa. Ela não foi destruída ali, ela foi limitada. A Torá ensina que Deus governa por juízo, não por caos, e isso revela que cada transgressão recebe uma medida exata de resposta. E agora, escute isso mais uma vez com a máxima atenção. A maior diferença entre o homem e os anjos não é o pecado, e sim a possibilidade de arrependimento, pois os anjos caíram com plena consciência. O homem cai em ignorância parcial. Por isso, em Iob, Jó 4:18 está escrito: Eis que Deus não confia nem nos seus anjos, e até neles encontra falhas. Nem todos caíram do mesmo modo, e nem todos receberam o mesmo destino. E é justamente aqui que a maioria dos ensinamentos para. Mas o que a Torá insinua, continua. Você que me acompanha aqui no canal já sabe que em cada vídeo existe uma impactação diferente. E agora eu vou revelar algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Vou descer mais fundo, no nível dos textos, revelação progressiva e temor reverente. Exatamente como a Torá trabalha, pouco explícita, profundamente precisa. Existe algo que a Torá revela de forma tão silenciosa que a maioria passa por cima sem perceber. Porque nem todo anjo caído desceu, e nem toda queda foi visível. A Torá mostra que alguns seres espirituais foram impedidos antes mesmo de agir plenamente. E isso revela um princípio assustador sobre limites, autoridade e juízo. Em Bereshit, Gênesis 6, nós vemos os filhos de Deus atravessando fronteiras. Mas o texto não diz que todos fizeram isso. E agora observe o que a Torá ensina em Teilim, Salmos 82:1. Deus está na congregação dos poderosos.
julga no meio dos deuses. Isso não é poesia simbólica, é uma linguagem jurídica celestial. Existe uma assembleia espiritual, existe julgamento e existe restrição. A Torá revela que o erro não foi existir, foi ultrapassar limites designados. Preste atenção no detalhe que quase ninguém conecta. Em Iov, Jó 38, 4, 7, o Eterno pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Alguns estavam presentes na criação, alguns testemunharam o fundamento do mundo, e é justamente por isso sua responsabilidade era maior. A Torá ensina algo profundo aqui. 1. Quanto mais você vê, menos margem tem para errar. E agora entra o mistério. Se todos os anjos caíram da mesma forma, por que a Torá mostra alguns atuando, outros acusando e outros completamente ausentes? Porque alguns foram isolados antes de interferir diretamente na terra. Veja o padrão da Torá. Em Bereshit, Gênesis 3, a serpente não é destruída, ela é limitada, condenada a rastejar e a não ultrapassar certos domínios. Isso estabelece um princípio. O juízo divino muitas vezes é restrição, não aniquilação. Agora conecte isso com Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ou seja, nem tudo que caiu foi revelado, nem tudo que foi julgado foi exposto. A Torá protege certos mistérios porque o homem não está preparado para eles. E aqui está a revelação que prende a mente. Alguns anjos caíram e nunca mais receberam permissão para atuar na criação física. Eles foram silenciados antes que o dano fosse completo. Isso nos mostra algo tremendo. O Eterno não reage ao caos, ele antecipa o colapso. Você que me acompanha aqui no canal já sabe que em cada vídeo existe uma impactação diferente. Agora eu vou revelar a você o que a Torá ensina de forma velada. O maior juízo não é o castigo, é a retirada do acesso. Quando a Torá silencia sobre certos seres, não é esquecimento, é confinamento espiritual. E isso nos leva a uma pergunta que quase ninguém ousa fazer. Se alguns anjos foram impedidos de agir, quantas influências nunca chegaram até nós porque o Eterno bloqueou antes? Permaneça atento, porque a Torá não revela tudo de uma vez. Ela testa quem tem ouvidos para ouvir. Gostou do que ouviu? Deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa mensagem. Comente, o que mais te impactou neste vídeo? Sua percepção é valiosa aqui. Se inscreva no canal e desperte o sino para ser notificado dos próximos vídeos. O que vem nos próximos vídeos não é comum, é necessário. No próximo vídeo de impactação, vou falar sobre quando Deus não some, mas retira a manifestação da presença. Não perca, sempre às 16h50 da tarde, aqui no nosso canal, Reflexões. Até já!